Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já chegamos na nossa terceira lição. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. E não será diferente esse início de ano, este primeiro trimestre. Será uma bênção para as nossas vidas. Estamos tratando sobre o avivamento individual e o avivamento coletivo. Sobre o desejo que nós precisamos ter que Deus aviva a sua obra no meio da sua igreja e na nossa vida. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma satisfação você aqui semanalmente no meu canal, nas minhas aulas, e sou grata a Deus por contribuir a ajudar com algumas pessoas, com alguns professores, para o seu crescimento espiritual. E hoje na lição de número 3 nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. E o texto que foi tomado por base está em João, capítulo 4, versículo 7 ao 15, quando Jesus conversa com aquela mulher no poço de Jacó. E hoje nós vamos aprender muito sobre isso, né? Então, papel e caneta na mão e anote bastante. E eu quero dizer que eu vou deixar aqui o link do meu Instagram, se você quiser me seguir, minhas redes sociais. Também o link do meu WhatsApp, que você fala diretamente comigo. Se você quiser receber este comentário do jeito que ele está aqui em PDF. Ou se você quiser assinar o trimestre e receber semanalmente todas as lições em PDF, vou deixar aqui um card como você entra em contato comigo. E o link estará na descrição dessa aula. Então, o que nós vamos aprender hoje sobre o avivamento do Novo Testamento? Nós não vamos entrar em detalhes em cada assunto, porque no decorrer do trimestre nós vamos falar individualmente sobre cada um deles. Então, vamos nos ater a essa aula e o que foi proposto pelo nosso comentarista, né? Então, nas duas primeiras lições, nós tiramos nossas dúvidas do que realmente é avivamento. Avivamento, aprendemos, ele é sempre iniciado por Deus, escolhendo pessoas específicas para o propósito do crescimento do reino de Deus e o retorno das pessoas à palavra de Deus. O avivamento, ele não precede o ouvir a palavra de Deus. Não tem como surgir o avivamento sem primeiro ter o retorno à palavra de Deus. Ele não precede o arrependimento e a conversão. Então, se não há arrependimento, se a pessoa não mudou de vida, não há como há um grande avivamento. O avivamento, ele traz mudança de vida em uma pessoa, na igreja e em uma nação. Então nós temos o avivamento individual, o avivamento coletivo na igreja ou em uma nação. Nínive é um exemplo que nós temos de uma cidade transformada pela pregação da palavra de Deus. Se humilharam diante de Deus com jejuns, orações e súplicas, e até os animais jejuaram naquele tempo. E aí houve um avivamento para aquela cidade, eles não morreram e ela também não fora destruída. Eles queriam alcançar o favor de Deus e todos se converteram e a salvação chegou àquela nação gentílica. O objetivo de Deus é exatamente esse, que todos se salvem. E isso é avivamento. Jesus Cristo, ele foi uma promessa feita no Éden. E o plano de salvação, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Depois de 4.000 anos da queda, Jesus se manifestou. E isso há 2.000 anos atrás. E Pedro afirma que Jesus foi revelado a nosso favor, para a nossa salvação. Mas ele não viria simplesmente sem trazer uma mensagem de salvação,
pois foi para isso que ele veio: desfazer as obras do diabo e salvar os que se haviam perdido. A missão de Cristo. E esse plano foi se revelando no decorrer da história, por meio de sacrifícios, de tabernáculos ou santuários, por meio de templos, por meio de altares, até chegar ao Monte do Calvário. E onde entram os evangelhos nessa história? Mas será que existe evangelhos e não apenas um evangelho? Claro que não. O evangelho de Jesus Cristo, ele é um só. Ele trouxe mensagens da parte de Deus, de boas novas. E é isso que significa o evangelho. Evangelho significa boas novas. Em todo o tempo, Jesus afirmou que falava o que ele ouvia do Pai. Jesus nunca disse que as palavras eram dele. Somente no século II houve as primeiras ocorrências da palavra no plural, evangelhos. Isso não quer dizer que sejam vários evangelhos, que Marcos, que Mateus, que Lucas, que João, cada um escreveu um evangelho. Não, é o evangelho. Mas no século II, eles começaram a aceitar a palavra no plural, de evangelhos. Mas que o evangelho de Jesus Cristo fora visto de ótica diferente de quem escreveu. Para os primeiros cristãos, havia somente um evangelho, entre aspas, o evangelho de Deus, acerca de seu Filho, registrado de diversas formas em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Era, naquele tempo, as Bíblias, existem até algumas Bíblias antigas que ainda elas são assim registradas. Evangelho, e aí embaixo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Nos primeiros 30 anos após a morte de Jesus, não houve necessidade de registros escritos do ministério de Jesus, porque as testemunhas ainda estavam vivas. Então as pessoas tiravam suas dúvidas com essas pessoas. Quando Jesus foi para Galileia, depois da prisão de João, então o texto diz que João foi preso e Jesus foi para a Galileia, ele começa o seu ministério terreno, proclamando as boas novas. A ênfase da sua mensagem era que o tempo havia chegado e o reino de Deus estava próximo. Ele instou os seus ouvintes a se arrependerem e crerem nas boas novas. Mesmo a mensagem de João era a mesma mensagem de Jesus e também dos apóstolos, o arrependimento, porque o reino de Deus, ele está próximo. Quando ele foi assunto aos céus, ele deixou o seu evangelho de poder para que ele seja pregado e os pecadores cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. É o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Estudaremos o avivamento trazido por Jesus mediante os homens comissionados para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e para o mundo. Eles foram escolhidos a dedo para essa missão. Jesus deixou uma grande comissão capacitada por ele para transmitirem a gloriosa mensagem por meio de epístolas e de livros. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o avivamento nos evangelhos. Como enxergarmos o avivamento nos evangelhos? Nós vamos entender um pouco sobre a história do porquê de 4
evangelhos. De 4 pessoas que foram escolhidas, por que não 6, 10? Tantas testemunhas oculares tiveram naquele tempo. E por que exatamente 4 evangelhos? Nós falamos no início que o plano da salvação, ele se manifestou ao longo da história, por intermédio de várias coisas, inclusive do tabernáculo. E os 4 evangelhos também estão representados lá. Estudamos em 2019 sobre o tabernáculo e o seu significado. E já sabemos que tudo nele apontava para o futuro, para Jesus Cristo. Eu vou deixar um card aqui desse trimestre de 2019, que nós estudamos sobre o tabernáculo e como aprendemos a respeito disso. Então, você vai ver todos os vídeos. Se você não assistiu, assista para que você relembre, né, esses estudos que nós tivemos. Na entrada do pátio, havia uma única porta de acesso ao tabernáculo, que ficava ao lado oriental. Falamos muito sobre essa porta no livro de Ezequiel, no último trimestre de 2022. Lugar onde o sol nasce. Por esse motivo, Jesus afirmou ser ele a porta. Jesus, ele diz, eu sou a porta. E isso, aos judeus, remetiam ao tabernáculo. Eles sabiam o que significava aquela porta de acesso. Assim como no tabernáculo havia apenas uma porta, Jesus é a única porta de acesso a Deus. Não existe outro acesso que nos leve à presença do Pai. E ao lado dessa porta, que Jesus se refere a ele, haviam 4 colunas que sustentavam cortinas coloridas. Nós devemos perceber que essa porta, ela não tinha fechaduras ou trancas, porém ninguém ousava passar por ela se não estivesse purificado. Essa porta, é a tipificação do único caminho. Por isso Jesus afirmou ser ele o caminho. Em uma tradição judaica, havia tal crença que uma das 3 portas do tabernáculo era chamada caminho. A primeira porta que dava acesso ao pátio do tabernáculo. A segunda porta, ela era chamada de verdade. A porta que dava acesso ao lugar santo. E que havia uma terceira porta, que era chamada de vida, a segunda porta chamada verdade, que dava acesso ao dentro do lugar santo, ao tabernáculo propriamente dito. E também havia uma terceira porta, que era chamada de vida. Era a porta que dava acesso ao lugar santíssimo. E é por esse motivo que Jesus disse, eu sou o caminho, primeira porta, a verdade, segunda porta, e a vida, terceira porta. E as colunas e suas bases eram uma tipificação do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, como único mediador entre Deus e o homem, está representado pelas 4 colunas e pelos 4 véus. Essas colunas aqui mencionadas são as da entrada do tabernáculo, porque em todo o tabernáculo haviam 60 colunas e as 4 faziam parte desta soma. Então eram 60 colunas do cortinado. Mas estas 4 colunas, elas possuíam 4 véus com diferentes cores. Porque o véu da lateral do tabernáculo era todo de linho branco, mas a entrada eram de véus coloridos. As 4 colunas, elas fazem alusão ao Evangelho de Jesus Cristo,
Mateus, Marcos, Lucas e João. Se queremos conhecer e saber tudo a respeito de Jesus, devemos ler e guardar as palavras dos evangelhos. Sem os evangelhos, é impossível se firmar no cristianismo, é impossível um avivamento sem passarmos pelos 4 evangelhos. As cores da cortina da entrada eram de diversos tipos. Entre aspas, está lá registrado em Êxodo: também à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de azul, de púrpura, de carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. Fecha aspas. Tudo tem um significado na Bíblia e as cores não ficam de fora. Elas representam aspectos importantes da nossa fé. As cores dos 4 véus da entrada do tabernáculo indicam os 4 aspectos do caráter de Jesus, tal como anunciado no Novo Testamento pelos 4 evangelistas. Então vejamos. A púrpura. A púrpura é relacionada com a realeza. Essa cor fala de Jesus como rei. Essa cor aponta para o evangelho segundo Mateus, que é o evangelho do rei. Mateus usa 14 vezes a expressão, entre aspas, filho de Davi, provando a sua ascendência real. Ele traz a genealogia de Jesus na linhagem real. O carmesim. O carmesim fala do sacrifício, ele fala de sangue, fala de Jesus como servo sofredor. Este é o evangelho segundo Marcos. Um servo não precisa de genealogia. Marcos não traz a genealogia de Jesus. Marcos não registra a sua genealogia, porque um servo não precisa de genealogia. O linho branco. Seguindo a ordem dos evangelhos, o linho branco é o evangelho segundo Lucas, que enfatiza a pureza de Jesus como filho do homem, o homem perfeito. O azul. O azul fala das coisas celestes, apontando para o céu, de onde Jesus veio e para onde ele voltou. João, no seu evangelho, ele indica a divindade de Jesus. Por 35 vezes, Jesus no evangelho de João se refere a Deus como Pai. Por 25 vezes, ele diz, entre aspas, em verdade, indicando sua autoridade divina. Mateus foi escrito para os judeus, para que eles crescem que Jesus era o Messias da linhagem de Davi. Portanto, então, ele era rei. Marcos foi escrito para os romanos, que não admitiam entre eles outro rei acima dos imperadores romanos. Lucas, ele foi escrito para os gregos, para os sábios e filósofos, que estavam em busca de um homem perfeito. E João foi escrito para a igreja e apresenta Jesus como Filho de Deus. Alguns perguntam: que livros você mais gosta de ler no Novo Testamento? Uns respondem: as cartas paulinas, é claro. Mas se você não é apaixonado pelos 4 evangelhos, você nunca saberá nada a respeito de Jesus. E por isso, pouco entenderá sobre as cartas que tratam de tudo que Jesus ensinou. No ponto 1, o avivamento em João. Nós já sabemos do que João tratou acerca da divindade de Jesus. Porém, este livro não é considerado junto sinótico, porque a sua abordagem ela difere dos outros evangelistas. Sinóticos é o que, de um só golpe de vista,
abrange várias coisas. Os três concordam entre si, os três sinóticos, a linguagem empregada. Quanto ao material incluído, o que se parece, o que se conclui, é que eles foram nas mesmas fontes, praticamente. E quanto à ordem em que registram os fatos e as declarações que eles deram da vida de Jesus. Porém, não houve rigidez na ordem cronológica dos acontecimentos. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Sim, é junto com. E óptique é vendo. Vendo em conjunto. Os demais, apesar de enfocar a vida de Jesus por diferentes prismas, cada um viu e compreendeu de uma forma. Eles tiveram a sua opinião a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus. João foi escrito entre os anos 80 e 95 e foi o último apóstolo a morrer. Ele relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E mais uma vez, o tema da água é citado. Jesus aqui também, ele traz o tema da água. Jesus está ensinando para aquela mulher na fonte de Jacó que ele é a fonte do Espírito Santo, que ele é o doador e que depois de ser derramado em nós, jamais teremos sede. Sede das coisas terrenas. E somente ele pode fazer isso, saciar as nossas necessidades. Somente a pregação do Evangelho de Cristo pode gerar vida nas pessoas e dar vida aos que estão mortos espiritualmente. Transportar as pessoas do reino das trevas para o reino de Cristo. Quando esse rio, ele jorra em nós, dentro de nós, pode-se dizer que é o maior avivamento que uma pessoa possa experimentar em sua vida. É uma água diferente da água que temos necessidade de beber para nos manter com a vida física. Essa água que vem de Cristo preenche o vazio de nossa alma com a salvação, cura as nossas necessidades espirituais e também as nossas necessidades emocionais. Jesus, ele afirmou que nunca mais teremos sede. No ponto 2, o avivamento de Mateus. Já discorremos quem era o destinatário do seu livro. Foi escrito em cerca de 60 no ano depois de Cristo, Nós devemos compreender que todos os evangelhos foram escritos entre 60 e 90 depois de Cristo. Mateus tem o propósito de revelar aos seus leitores que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Se crescem em suas palavras, havia a possibilidade das pessoas experimentarem um avivamento. Jesus foi viver em Cafarnaum para cumprir a profecia de Isaías e pregou o arrependimento para aquelas pessoas que viviam em trevas. No ponto 3, o avivamento em Marcos. Ele apresenta Jesus sobre 3 aspectos da servidão. Primeiro, o servo vencedor, que vence uma batalha contra as enfermidades, contra os demônios, contra as forças da natureza e contra a morte. Segundo aspecto, como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e humilhado pelos soldados romanos. E por fim, apresenta Jesus como um servo triunfante. Venceu a morte ao ressuscitar no 3º dia do sepultamento, venceu o pecado, o mundo e o maligno. Marcos, ele não se preocupa em apresentar a genealogia de Jesus, pois não havia necessidade, se tratando de um servo. A ênfase de Marcos não é sobre o que Jesus disse, mas sobre o que Jesus fez. E o versículo que confirma que Jesus é servo
está registrado em Marcos, no capítulo 10 e o versículo 45, que diz que Jesus veio não para ser servido, mas que ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus é revelado como servo de Deus. Ele escreveu para os romanos, eles sabiam o significado da palavra evangelho, que era as boas novas sobre o imperador. E as boas novas de Jesus Cristo é que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E os romanos entendiam de boas novas. No ponto 4, o avivamento em Lucas. Lucas, ele é o médico amado. E ele retrata Jesus como o Filho do Homem desde o seu nascimento. Ele dá muito mais detalhes sobre o nascimento, sobre o parto de Jesus, sobre as dores que Jesus sofreu, sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias. Somente o médico poderia detalhar isso como Lucas fizeram. E ele fala daquele que, cheio de compaixão, veio habitar entre nós pecadores, para nos ajudar e morrer em nosso lugar. E para isso, ele contou a história do Salvador, desde o seu nascimento, que viveu como todos e por isso conheceu nossas fraquezas. Era um gentio convertido. Talvez seu destinatário fosse um oficial romano, Teófilo. Ele pesquisou fontes seguras para relatar sobre a vida de Jesus. Ele descreve o nascimento de Jesus como de alguém que definitivamente traria o avivamento à terra. No tópico 2, nós vamos falar sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos ou da igreja. A igreja havia sido fundada na cruz, inaugurada no dia de Pentecostes. Para que o objetivo proposto de Jesus se cumprisse até os confins da terra, o povo precisaria sair do conforto de suas casas e espalharem as boas novas no mundo. Somente uma grande perseguição aos novos crentes culminaria nesse propósito: levar o evangelho de Jesus a toda criatura. No ponto 1, o avivamento na igreja primitiva. O avivamento somente veio porque eles continuaram perseverando em oração até que do alto fossem revestidos. Jesus fez essa promessa de que seriam batizados com o Espírito Santo e eles creram na promessa. A igreja foi criada e chamada para um propósito específico: continuar fazendo o que Jesus começou a fazer e nos ensinou a fazer: pregar o Evangelho de Cristo. Quando se cumpriu a promessa, foi um maior avivamento na vida da igreja e uma das maiores colheitas de almas. No ponto 2, a descida do Espírito Santo foi uma promessa cumprida e que fora feita em Joel em 835 a.C. Quase 900 anos para se cumprir esta promessa. O derramamento do Espírito Santo é o poder do alto. Ele é revestimento. Ele é capacitação sobrenatural para endossar a pregação do Evangelho. E às vezes nós queremos poder sem pregar o Evangelho. É um encorajamento. Todas as vezes que Jesus enviou os seus discípulos, deu a eles porção do Espírito Santo para cumprimento da missão de evangelizar. Hoje, essa capacitação, esse poder está à disposição da igreja. Os dons não são para proveito próprio, antes para anunciarmos o Evangelho com ousadia, com poder. Este é o propósito. Lucas escreveu esse segundo tratado, além do próprio livro que leva o seu nome. No seu Evangelho,
Ele descreve o que Jesus realizou por intermédio dos seus ensinos e da unção, pelo Espírito Santo. Enquanto em Atos dos Apóstolos, ele registra a continuação da obra de Jesus por seus discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então, em Lucas, ele escreve os ensinos de Jesus, todas as obras que Jesus realizou por intermédio dos seus ensinos e por ele ter sido ungido pelo Espírito Santo. Agora, em Atos, ele ensina, ele mostra que a igreja continuou a fazer aquilo que Jesus ensinou e mandou fazer também, capacitados pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo. E também tudo que a igreja faz é por intermédio do Espírito Santo. No último tópico, nós vamos falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Somente há avivamento com a pregação do Evangelho. E foi isso que fizeram os escritores do Novo Testamento, guiados pelo Espírito Santo. Ponto 1. Nas epístolas paulinas, Paulo afirmava categoricamente que tudo tinha recebido de Jesus Cristo. Ele já avisou que nada era dele. Paulo foi um testemunho de que um encontro que Jesus pode fazer em nossas vidas. A vida dele mudou radicalmente, de perseguidor e opressor do povo de Deus a um pregador do Evangelho. Não foram cartas simples, foram 13 cartas. Até porque, no tempo de Paulo, as cartas eram o único meio de se manter um contato e saber a respeito das pessoas ou de algo que estava acontecendo. Mas não aquelas cartas. Aquelas cartas não eram cartas simples. Se fossem cartas corriqueiras, elas teriam sido esquecidas em uma gaveta qualquer, envelhecidas com o tempo. Foram cartas cheias de significado, como se cintilassem vida delas. São cartas que falam ao coração, que penetram na consciência, que fazem divisão entre o santo e o profano, que penetram onde ninguém tem o poder de entrar a não ser o Espírito Santo. Assim são as cartas escritas pelos homens, inspiradas por Deus. Vários temas são abordados. E nosso comentarista cita alguns que são vitais para entendermos o plano da salvação. E tem alguns também que ele não citou e que eu aprecio muito. Ele citou que a justificação pela fé, que Tiago também trata desse assunto. Ele citou sobre a glorificação do nosso corpo, que se dará no arrebatamento da igreja. Também Paulo trata do mistério de Cristo e da igreja, da nova humanidade criada por Deus e tantos outros temas maravilhosos que somente um homem avivado pelo Espírito Santo pôde nos ensinar. No ponto 2, nas epístolas gerais ou universais. O Novo Testamento tem 27 livros, sendo 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, 13 cartas paulinas, incluindo as pastorais, Apocalipse e 8 epístolas gerais, sem um destinatário definido. E sobre o que elas tratam? Das coisas que Jesus ensinou. São fundamentos para os cristãos. Elas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e da salvação acompanhadas de boas obras. Tiago desvenda o mistério da fé e das boas obras e como elas são inseparáveis. Pedro fala da urgência do viver em vigilância e acerca da realidade do mundo espiritual. Ele exorta-nos à santidade.
Isso não é avivamento para a igreja? Todos estes princípios apontam para uma vida cristã avivada. Nos dá a condição de vivermos longe do pecado. No ponto 3, avivamento no livro de Apocalipse. Como ler esse livro e não mudar de vida? Não sentir desejo de arrependermos? Não sentirmos a necessidade de termos comunhão com Deus? É o último livro da Bíblia e traz revelações profundas acerca do fim de todas as coisas. Foi escrito entre o ano 90 e 96 depois de Cristo. Ele nos traz revelações acerca do fim de todas as coisas. A primeira revelação feita é sobre Jesus Cristo em sua glorificação, quando João viu. Ele traz revelações de coisas passadas sobre a igreja, sobre as cartas às igrejas da Ásia, sobre as nações, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o milênio, sobre o fim do diabo, o fim da besta, do falso profeta, da morte. Traz sobre o julgamento final, sobre os novos céus e nova terra. Traz ensinamento sobre a nova Jerusalém e sobre a eternidade. Será o último e o maior avivamento que a terra viverá. Está registrado aqui no livro de Apocalipse. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Esse trimestre vai ser maravilhoso de crescimento espiritual para as nossas vidas. Se você não está curtindo as minhas aulas, curta para que o meu canal continue crescendo. E o YouTube, então, sugira minha aula para outras pessoas. Se você está aqui e não é inscrito, se inscreva. E também comente minhas aulas. O comentário é muito importante. Então fala como foi a sua primeira aula, a sua segunda aula, o que você está achando aqui dessa terceira aula. Fala de onde você é. O importante é que você comente aqui na minha aula, para que a minha aula seja sugerida e eu possa também ajudar outras pessoas. Quero mandar um grande abraço para você que está aqui na minha aula semanalmente. Se você deixou de receber minhas aulas, desative os sininhos das notificações. Espera 10 segundos. Ative. Você vai continuar recebendo as minhas aulas. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram para mandar um abraço em especial para elas. A nossa irmã Geraldina Siqueira, em Feira de Santana, na Assembleia de Deus Madureira. Também a nossa irmã Maria Jesus, né? Irmã Dude, em Tuntu, no Maranhão. Também para Cecília Lima, em Cariacica. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.